boa noite mais uma vez. Estamos chegando aí ao final, como nós temos dito, não de um ano, mas de 20 e tantos meses, né? Porque, na realidade, nós não tivemos uma parada tão forte como a gente costumava ter até então em nossa sociedade atual, né? A gente parava Natal, Ano Novo e marcava bem o ano seguinte. Infelizmente, devido à pandemia, né, que o planeta ainda vem enfrentando, nós não sentimos muito bem essa transição, né, do ano de 20 para o 21. Eu, particularmente, ainda às vezes me perco. Eu não sei se eu estou em 20, se eu estou em 21, porque me pareceu a mim, eu senti como uma coisa só, não é? E vamos, então, gente, pedir também desculpa a vocês se em algum momento eu der uma parada de ligar o microfone, é que eu estou convalescente dessa gripe, né? Essa epidemia aqui que está acontecendo no Rio de Janeiro da influenza. Mas, graças a Deus, estou bem melhor. Vamos torcer para que eu consiga ir adiante sem ter que parar em alguns segundos, né? Então, queridos irmãos, o nosso tema de hoje é preciso saber viver. Como é que surgiu esse tema? Bom, recentemente nós estávamos atualizando e passando para o modo virtual do programa da Mocidade da Casa da Prece, porque até então o nosso programa era um programa para aulas presenciais. E desde o ano passado nós temos feito essa modificação, essa alteração, passado esse programa, aproveitando e atualizando, para o modo virtual. Então, nós fomos buscar um vídeo que refletisse o tema da aula da mocidade. E a aula seria a encarnação. Essa aula tendo como referência o Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, o capítulo 2, as perguntas 132 a 148 são feitas por Allan Kardec aos espíritos sobre essa questão da encarnação. Então, essa aula da mocidade para os jovens, ela tinha um objetivo muito bem específico. O objetivo dessa aulinha era apresentar os nossos sofrimentos como etapas passageiras em nossas vidas, aos quais nós devemos enfrentar com paciência e otimismo, cultivando sempre a esperança em dias melhores. Então, esse era o objetivo da aula. Então, nós encontramos nessa aulinha inspiração para trazer nessa noite o nosso tema. É preciso saber viver. Nós estaremos abordando esse tema como uma reflexão. Então, o tema da noite, na realidade, é um convite para reflexão, para o ano que vai se iniciar dentro de poucos dias, o ano de 2022. Então, nós precisávamos encontrar uma dinâmica virtual para essa aulinha da mocidade. E nós acabamos encontrando uma linda canção. Quando a gente fala o nome, vocês já estão associando, né? E é exatamente o nosso título. É a música É Preciso Saber Viver. E agora nós vamos pedir a Dani para apresentar para a gente um vídeo que é do filme Up, da Disney, em parceria com a Pixar, e que nós temos essa música nesse videozinho que a gente vai passar. Ok? Então, foi esse o vídeo que nós encontramos para passar para os jovens como motivação, dinâmica, fechamento da aulinha da mocidade. Bom, a gente já vai dar um spoiler aqui, ou seja, nós vamos adiantar uma informação que ao final dessa nossa reflexão para 2020, nessa noite, nós colocaremos um vídeo com um dos autores dessa música, um dos autores, interpretando-a lindamente também, inclusive foi uma apresentação de um dos autores dessa música lá em Jerusalém. Então, é uma homenagem que nós faremos ao final a este cantor que, juntamente com outro autor, né, elaboraram essa letra, essa melodia tão inspiradora.
Então, vamos ao nosso tema da noite. É preciso saber viver. E a primeira pergunta que nós podemos nos fazer é: o que é a vida que nós estamos vivendo hoje? Individualmente, cada um de nós, vamos nos perguntar: estejamos nós neste mundo material ou já no plano espiritual desencarnado sem a matéria? O que é a vida que nós vivemos hoje? Então, a doutrina espírita, próximo, por favor. A doutrina espírita nos responde a estas perguntas, nos ensinando que o que vivemos hoje, nesse momento de nossa existência, estejamos encarnados ou desencarnados, é consequência de tudo que nós já fizemos no passado, seja no passado dessa existência ou das muitas existências e encarnações atrás. E que também é consequência do que nós estamos fazendo agora, nesse instante, nesse momento de nossas vidas. Próximo, por favor. Portanto, a nossa vida agora, nesse instante, é uma consequência de nossos pensamentos e de nossas ações ao longo de toda a nossa existência, de espíritos imortais que somos. Nós não fomos criados agora, nesta encarnação, nós já fomos criados há muitos e muitos e muitos milhões de anos atrás. Então, a nossa vida nesse momento é um conjunto de tudo que a gente já vivenciou, seja materializando através das ações ou a nível do nosso campo, da nossa vida mental. Nós também aprendemos na doutrina espírita que existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que Deus nos dá a liberdade de escolher como nós queremos viver. Isso é o livre-arbítrio. Essa liberdade que Deus nos dá, não nos tolhindo, de escolhermos como desejamos viver, como achamos que é melhor para nós vivermos, independente do nosso nível moral e intelectual. Então, a doutrina espírita, ela vem nos mostrar que, devido a esse livre-arbítrio, essa liberdade que Deus nos dá de escolha, nós vivemos hoje a forma como nós desejamos viver. Portanto, o que a gente vivencia nesse momento da nossa existência, seja as facilidades ou as dificuldades, ou seja, as benesses ou os problemas que nós enfrentamos hoje em nossas vidas, é devido às nossas próprias escolhas, devido à lei divina do livre-arbítrio. Portanto, o que nós vivemos hoje, a forma como a gente enfrenta as dificuldades, é devido a nós mesmos, ao que escolhemos para viver, para experimentar, para pensar. Mas aí a gente pode se perguntar, mas Conceição, eu não escolhi sofrer, estou sofrendo muito. Eu não escolhi passar pelo que eu estou passando. Próximo, por favor. Obrigada. Sim, nós escolhemos, sim. Se não escolhemos na presente encarnação, nós escolhemos em outras encarnações. Porque na doutrina espírita, nós também aprendemos sobre a lei divina da ação e reação, da causa e efeito. Resumimos, nós colhemos o que nós plantamos. Então, a lei da ação e reação vem também, juntamente com o livre-arbítrio, apontar, sinalizar para nós que nós não podemos imputar
atribuir, culpar Deus pela forma como nós vivemos hoje, pelos sofrimentos que enfrentamos hoje, pelas dores, pelas dificuldades pelos quais passamos nesse momento de nossa existência. Basta que nós olhemos para a natureza. Deus, próximo, por favor. Deus, ele cria incessantemente. E vamos olhar para esta criação. Nós temos aí, por exemplo, uma flor em botões se abrindo, cada uma ao seu tempo, cada uma com uma forma, apesar de ser da mesma espécie, diferente. Então, a gente conclui que Deus é todo amor, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Portanto, aquilo que nós estamos passando neste momento é devido às nossas próprias escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolhas. E existe a lei divina da ação e reação, da causa e efeito. Então, se hoje sofremos ainda, inclusive com esta pandemia atual, isso é devido à lei da causa e efeito, juntamente com a nossa liberdade de escolha. Próximo, por favor. Então, se o que nós vivemos hoje nos traz, então, dor e sofrimento, é urgente que nós mudemos a forma em que nós vivemos, porque nós não fomos feitos para sofrer. Jesus nos disse que brilhe a vossa luz. Então, nós somos luz. Nós, a alma, o espírito imortal, nós temos a luz, a centelha divina dentro de nós. Nós fomos feitos para crescer, para amadurecer moralmente e intelectualmente. Em suma, nós fomos feitos para sermos felizes. E se não estamos vivendo uma vida feliz, é porque existe a necessidade premente da gente parar, refletir e começarmos, finalmente, a aprender a saber viver. E segundo a canção que nós acabamos de ouvir, é fundamental que a gente aprenda a viver. Vamos ver a letra, parte da letra. Quem espera que a vida seja feita de ilusão? É a ilusão da carne, é a ilusão da matéria, é a ilusão que achar que a vida acaba quando o corpo acaba. Que o importante é a gente ter os bens materiais, ao invés de ser. Ou na ilusão, muitas das vezes, que nós já somos espíritos evoluídos, somos espíritos missionários, que viemos à Terra com a missão de alavancar toda a humanidade. Ou seja, que nós estamos muito acima dos outros. Quanta ilusão! A vida não é essa quimera. A vida não é essa ilusão. A vida não acaba com a carne, quando o corpo físico vai repousar e retornar à natureza de onde ele veio, de onde ele foi formado. O importante é, no final, como diz a querida Madre Teresa de Calcutá, no final é entre você e Deus. No final vai ser entre nós e Deus. Então, o importante não é ter, o importante é ser aquilo que nós vamos construindo, angariando em nós para podermos crescer, amadurecer e florescer como essa florzinha que acabamos de passar num dos slides. E nós não somos missionários. Missionário é minoria que veio à Terra auxiliar Jesus a preparar um mundo novo na Terra. E ainda tem vindo os missionários, graças a Deus. E a misericórdia divina e o amor de Jesus a nós
de vez em quando vêm missionários à Terra, mas é uma parcela ínfima da nossa sociedade. A nós, a grande maioria, somos espíritos que estamos aqui para trabalhar, para amadurecer. E, infelizmente, devido aos equívocos das escolhas, muitas vezes esse crescimento, esse amadurecimento, acaba sendo, como poderíamos dizer, a ferro e fogo, através da dor e do sofrimento. Vamos continuar, então. Uma outra frase dessa letra é: pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Se a gente vive num mundo de ilusão, num mundo em que eu não me dou ao outro, em um mundo que eu ainda não percebi que toda a humanidade está conectada, está interconectada, interligada, como nos disse Einstein, que não devêssemos matar uma formiga, porque a gente estaria trabalhando para o desequilíbrio do universo. Então, ali um cientista, né, coloca de forma muito clara, estamos todos, toda a natureza, incluindo nós, os seres sábios da criação divina, os seres inteligentes, né, estamos todos conectados e interligados. Então, se eu vivo num mundo em que eu não agrego nada no meio em que eu estou inserido, seja esse meio o meu meio familiar, o meu meio de trabalho, o meu meio na sociedade, no dia a dia, na rua, que seja, né? Eu não cativo o outro. Então, às vezes, eu posso estar até rodeado de pessoas, mas eu me sinto só, porque eu não me doei, eu não me interconectei com o próximo, porque vivi no mundo da ilusão, deixei de lado aqueles valores que realmente são essenciais. Para quem? Para mim, para nós, que somos a alma e o espírito, nós não somos o corpo. Nós estamos utilizando e agradecemos a Deus pela oportunidade bendita da encarnação, um corpo físico. E aí o autor continua: é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Sim, é a lei divina que acabamos de falar, da ação e reação. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta hortênsia, colhe hortência. Então, nós vamos colher o que nós plantamos. E, novamente, importante ressaltar, não é só o que a gente planta em nossas ações, mas também o nosso pensamento, que reflete os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, nós devemos, sim, ter muito cuidado com as nossas escolhas. E, para isso, nós podemos sempre rogar a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, para que eles possam nos auxiliar, nos tutelar quanto às nossas escolhas. Vamos ter humildade de coração e chegar para o nosso Pai, que é Deus, e pedir auxílio. Olha, eu ainda sou uma criança espiritual. Por favor, me auxilia, Pai amado, a ampliar, a dilatar a minha visão de espírito, para que eu possa perceber qual é a melhor escolha nesse momento de minha vida. Seja a situação que for, nós sempre vamos poder contar com o recurso da oração, que é o diálogo com Deus, nosso Pai. E Ele certamente enviará os seus trabalhadores de amor, coordenados aqui no nosso planeta, no nosso sistema solar, pelo nosso querido mestre, aniversariante do mês, Jesus de Nazaré. Próximo. E se nós sofremos, é porque nós ainda não aprendemos a saber viver com sabedoria.
Porque o momento que nós atingirmos a sabedoria, o que é a sabedoria? Sabedoria é quando nós elevamos a nossa parte intelectual e a nossa parte ética, moral. Aquele que tem, por isso que a gente costuma dizer que a sabedoria é como um pássaro, é como um avião. Ele tem duas asas e essas asas devem estar equilibradas. Uma asa é a asa da inteligência e a outra asa é a asa da moral. Não adianta somente a gente termos uma inteligência muito alta e a moral baixa. O nosso avião, o nosso pássaro não vai conseguir alçar voos, porque ele vai estar desequilibrado. E a mesma coisa, também não é só a moral, nós precisamos alavancar a inteligência. Inclusive, o Allan Kardec nos lembra, fé inabalável é aquela que encara a razão em todas as épocas da humanidade, ou seja, Allan Kardec nos convidando para usarmos a nossa inteligência, para desenvolvermos a nossa inteligência, a nossa razão. Então, são necessárias as duas asas, para que a gente aprenda a saber viver da melhor forma possível. E aí vamos, aos poucos, nos tornando cada vez mais sábios. Nós ainda não fazemos, muitos de nós ainda não fazemos, o que esta canção, tão simples, mas tão inspirada, nos convida a fazer. Próximo. Toda pedra do caminho você deve retirar. Você, nós devemos retirar as pedras no nosso caminho. Mas nós somos filhos de Deus. Nós não só podemos retirar, como nós temos força para retirar. Então, nós devemos retirar e não só podemos retirar. Por quê? Porque a pedra no caminho, como a gente às vezes costuma dizer, é a pedra no meu calcanhar, né? Se referindo a um determinado problema, são as dores, os sofrimentos, as dificuldades da vida, que muitas vezes a gente precisa aprender a contornar. Então, muitas vezes a gente diz, eu tenho muito sofrimento, mas não é comigo, é com o filho, é com a mãe, é com um grande amigo. Então, eu devo me perguntar como que eu faço para auxiliar esse amigo a tirar essa pedra do caminho na vida dele? Porque ele, o familiar, ele estando bem, eu estarei melhor ainda. Então, às vezes, sim, nós não podemos auxiliar essas pessoas diretamente, porque muitas vezes elas ainda estão com a consciência adormecida. Elas muitas vezes não perceberam que estão vivendo, como diz a letra, no mundo da ilusão. Mas nós podemos e devemos recorrer a Deus novamente, através da prece, em prol daquele familiar. Mas Conceição tem orado, orado, orado. Continuemos orando. E se convivemos com aquele familiar ou amigo que está passando por essa dificuldade, muitas vezes não podemos diretamente, mas indiretamente. E se temos a oportunidade de usar diretamente, vamos aplicar tudo o que foi falado nesse ano passado, aqui nos nossos encontros virtuais, o que está nas obras da doutrina espírita, nos livros, né? Que auxiliam essa obra, que vieram reforçar essa obra, que a gente chama dos livros complementares, né? E se nós não podemos diretamente, também temos. Então, convivamos ou não com aquele querido ao nosso coração, que faz parte do nosso dia a dia, que se encontra em sofrimento, nós temos como auxiliar, seja direto
ou indiretamente. E o que isso me traz? Isso tira uma pedra da minha consciência. Porque a gente passa a ficar com a nossa consciência mais leve, com a chamada paz de espírito. Porque mesmo aqui na Terra, é possível viver com paz de espírito. É possível irmos tornando a nossa consciência cada vez mais leve. Pois eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Se eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, então eu estou removendo uma pedra do sofrimento, seja do meu caminho ou no caminho de um irmão, mas que faz parte da minha convivência diária. Vamos ao próximo, então, numa flor que tem espinhos. Você pode se arranhar. Novamente, o autor aponta para nós, para as nossas escolhas. Se sei que ali tem uma flor que tem espinho e que pode me causar dor, sofrimento, porque eu não vou escolher me afastar dessa flor, né? Então, se nós sabemos que uma situação que nós queremos viver pode nos trazer dor e sofrimento, por que nós vamos escolher essa situação? Nós temos que nos amar, também nos disse Jesus. Qual o maior, né, dos mandamentos? Perguntaram ao mestre. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu não amo ninguém se eu não me amo. E se eu procuro situações que vão me trazer, eu sei, já tenho consciência, que podem vir me trazer dor e sofrimento, se eu me amo, eu não quero isso para mim. E se até então é esse o meu proceder, vamos começar a mudar agora. Vamos aproveitar esse final de ano para a gente prolongar essa reflexão. Para 22, a gente começar o ano com novas propostas, não de ilusão, mas reais de vida. Continua o autor. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Novamente, o autor aponta para nós. Nós devemos escolher aquilo que nos faz bem. Não é a matéria, não é o que faz bem a matéria. Claro que a gente tem que se preocupar com a vida orgânica que estamos utilizando esse corpo, né? Mas fundamental a gente buscar aquilo que faz bem a nós. Nós, que somos a alma, que somos os espíritos. Vamos aprender a viver cada instante de nossas existências com a leveza que o nosso querido patrono espiritual, Eurípides Barçanufo, nos coloca, né? Como se nos convidando para que pudéssemos tomar um cafezinho. Por favor, próximo. Então, nós temos esse cartazinho da Casa da Prece, elaborado com muito carinho pela equipe há algum tempo atrás, né? Em que ele nos pergunta: que tal tomar uma dose diária de café? Coragem, ânimo, fé, esperança, para que nós possamos aprender a viver melhor. Nós precisamos de coragem. Nós precisamos de bom ânimo, nós precisamos de fé e esperança, na certeza que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Basta observar a natureza. Os pequenos animaizinhos não se encontram sozinhos, encontram recursos para a sua subsistência. Imagina nós, seres inteligentes da criação. E continua Eurípides Barçanufo. Nós, espíritas, não devemos engrossar as fileiras do desalento. Nós temos o dever inadiável, não deixar para depois, de transmitir coragem, influir ânimo, despertar a fé
e reaquecer a esperança. Olha que tarefa linda o Eurípides entrega em nossas mãos. Não só para conosco a coragem, o ânimo e a fé e a esperança, mas onde estivermos, possamos espalhar isso, seja dentro do nosso lar, seja na sociedade em geral. E nos diz ainda o nosso querido Chico Xavier. Próximo, por favor. Leva na sua memória, pelo resto da vida, as coisas boas que surgiram no meio das dificuldades. Não é? É a gente saber ver aquela velha história, saber ver num copo, com metade, um copo, né? Aqui, não sei se dá para ver, eu estou com o copo aqui, né? Então, esse copo aqui, ele está meio cheio ou meio vazio. Isso depende da nossa perspectiva, do nosso olhar sobre a vida. Aqueles que estão aprendendo a viver, né, já começam a buscar um olhar diferente quando observam esse copo. E continua Chico, elas serão uma prova de sua capacidade em vencer as provas e lhe darão confiança na presença divina, que nos auxilia em qualquer situação, em qualquer tempo, diante de qualquer obstáculo, né? Então, para que a gente possa levar cada vez mais boas memórias para o resto da nossa vida, não a vida aqui somente na Terra, mas a nossa vida de espíritos imortais. É necessário que nós aprendamos a viver como nos ensinou Jesus. E um momento. Minha garganta está colaborando, hein? Estamos indo bem. Então, agora, nesse momento, nós vamos convidar vocês, já que a gente refletiu um pouco sobre essa música, né? Nós vamos ouvir novamente essa canção, mas agora nós vamos homenagear um de seus autores. Lindo, né? Lindo, né? Essa música é uma parceria do rei Roberto Carlos, juntamente com o nosso querido músico Erasmo Carlos. E muito interessante que nessa versão, né, a letra original diz: se o bem e o mal existem. Se o bem e o mal. Aqui o Roberto Carlos tomou a liberdade, claro, dos autores, né, e colocou: se o bem e o bem existem. Então, para nós que abraçamos Jesus, o Cristo, como modelo e guia seguro, um roteiro seguro de vida, como a gente vem colocando ao longo dos anos aqui na Casa da Prece, a mensagem sempre que trazemos é essa, como Alexandre nos colocou na semana passada, como Estevão, no nosso próximo culto de Natal, segunda-feira que vem, também vai vir reforçando uma vez mais, para que a gente possa fechar com chave de ouro esse ano na Casa da Prece Chico Xavier, nos nossos encontros de segunda-feira. Então, se esse é o nosso modelo, é o nosso guia, é o que nós queremos ser, nós temos e devemos aprender a viver. E escolher sempre, onde quer que a gente esteja, na situação que a gente se encontra, essa opção, viver bem. E viver bem não é viver, como disse a canção, na ilusão. Viver bem não é viver na matéria, porque a nossa vida aqui na Terra é breve, é passageira. Isso aqui é apenas uma ínfima, uma pequeniníssima etapa de nossas existências. Viver bem é dilatarmos o nosso olhar, é vivermos com a visão de espíritos, é vivermos buscando essa parceria, essa afinidade
com os bons espíritos amigos, que estão sempre a nos auxiliar. Aqui na Casa da Prece, Chico Xavier, né? Nós temos esses queridos mentores espirituais, nós temos Eurípides Barçanufo como patrona espiritual. Leiam, conheçam a vida do Eurípides Barçanufo, e certamente vocês vão entender a grandeza desse espírito, né? Nós temos os nossos queridos mentores espirituais, que é a Dona Ivone Pereira, que é o Dr. Herman. Inclusive, estou agradecendo já por esse ano, porque sabemos que segunda que vem vai ser um culto de Natal abençoado, com a luz de Jesus aqui resplandecendo ainda mais sobre nós nesse mês de dezembro. Mas a Dona Ivone Pereira, conheçam as obras da Ivone Pereira, busquem saber quem foi Ivone Pereira, não só nessa, como em outras existências, né? Nós temos livros mediúnicos a respeito. Busquem também saber quem é o nosso querido mentor, Dr. Herman, né, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. E esses irmãos estão aqui conosco no nosso dia a dia. Com que objetivo? Nos auxiliar a viver bem. Então, é preciso saber viver bem. Então, boa noite a todos, muito obrigada. Já deixando aqui de antemão, um ótimo 2022 para todos nós. E até a próxima segunda-feira, né? Já fazendo também um convite. Próxima segunda-feira, o nosso já tradicional culto de Natal. Obrigada. Vamos aprender cada vez mais a saber viver com sabedoria. Obrigada.